caros, nessa oportunidade nós vamos trazer as 10 mudanças aprovadas pelo missionário Davi Miranda quando ele era o presidente da instituição e pregava na sede mundial, ou seja, mudanças com o aval dele. Não vou seguir uma ordem cronológica porque daria muito trabalho. E também já digo que vou comprovar todas essas mudanças, vocês vão ver aí as próprias comprovações. Depois, se quiser acreditar que ele não aprovou mudança, que ele não fez mudança aí, é com vocês. Vamos lá. Bateria. No início da instituição se permitia bateria. Em 1968 ele teve uma revelação que não era permitida bateria. Na década de 80 as filhas Débora e Léia gravaram um CD que tem nitidamente bateria ali. Elas deveriam ter que quase 20 anos quando gravaram aquele CD na década de 80, as duas juntas. Então estava permitido no começo da década de 80, no final da década de 80. Mais adiante foi vedado. Chega finalzinho da década de 90, anos 2000, tinha bateria, teve uma problemática, me parece até foi com o Davi Filho, aí proibiram a bateria. No início dos anos 2000 não podia bateria, depois pôde a bateria, e com aval do próprio missionário lá por volta de 2013. Tem que falar que outrora já se utilizava a bateria, não a convencional, mas aquela, vamos dizer assim, virtual, eletrônica, mais pequena. Segunda mudança, com relação aos playbacks. Conforme a Sofia Cardoso confirmou num dos vídeos que está até no YouTube, no início, a Deus e Amor permitia que outros cantores cantassem na própria IPDA de outras igrejas. Permitia, obviamente, hinos de outras igrejas, ao ponto da própria Débora e Léia terem como espelho ou serem fãs de artistas da Assembleia de Deus. Inclusive, para quem não sabe, a própria Débora gravou um hino intitulado Manchetes, que é da Shirley Carvalhais. E por aí vai. Então, no início era permitido o playback ou outros cantores de outras instituições cantarem na própria IPDA. Tinha até a gravadora lá da irmã do missionário que gravava com outros cantores. Gravou com o próprio Adão Campos, que dava aquele testemunho, que era da Assembleia de Deus. Então, Deus é a boa Assembleia de Deus e outras instituições é quase a mesma coisa, era tudo permitido. A partir da década de 70, o missionário resolveu não permitir que os cantores de outras gravadoras ou outras igrejas gravassem na igreja. Começou a não permitir mais nada praticamente. Inclusive, conforme os próprios contaram, eu trouxe aqui no canal, os cancioneiros de Cristo disseram que foram sacados da IPDA ou punidos porque gravaram, e olha que eles nem gravaram em outro ministério, mas gravaram um CD independente, e a igreja na época não aceitava que gravasse CD independente, tinha que ser pelo selo da Voz da Libertação, então puniu eles. Veja só a loucura. Aí chega meados de 2013 também, 2014 por aí, é liberado o playback de outras denominações para colocar nos cultos. E eu pergunto, outrora podia? Não podia, mas ele liberou e até puniu severamente muitos cantores, vamos dizer assim. Também cabe destacar que a Sofia Cardoso, ela cantava a hora que quisesse com Araci Miranda, mesmo pertencendo a outro ministério, mesmo pertencendo à Assembleia de Deus, só porque era, obviamente, a filha adotiva da Araci. Outros já não podiam, o máximo que eles podiam é contar um testemunho ou cantar um hino abaixo do púlpito. Lembrando, a filha da Araci, ela entoava o acordeon em cima do púlpito. Isso tem até um vídeo, eu vi, já não me recordo mais, no Templo 2, que fica ali junto à sede mundial, junto ao principal templo.
cantando com Araci Miranda. Muitos vão dizer, mas a Araci estava afastada, ela veio para a IPDA, mas a Sofia Cardoso não veio, continuou na Assembleia de Deus gravando seus CDs. Então teve essa mudança sim, e também, se a gente parar para analisar, tinha a própria hipocrisia. Os outros não podiam, mas os parentes podiam fazer o que bem entendesse. Também já contei aqui no próprio canal que a outra irmã do missionário, que é viva, ela fundou um ministério e ela falava com o missionário, ela deu inclusive a sua palavra, a sua manifestação no culto fúnebre dele em 2015. Bom, vamos a outra mudança aprovada pelo missionário, a depilação. Está lá no regulamento interno, muitos ficam dizendo, não é verdade, foi a diretoria que quis. Ora, o missionário não sabia de nada, ele não estava lá, ele não era o líder da diretoria, ele não sabia de nada. É óbvio que sim, e aprovou, não como uma regra, deixando assim naquela coisa meio que Maria mole, meio que se você quiser fazer, faz, se você não quiser fazer, não faz, se você quiser depilar, depile, se você não quiser depilar, não depile, é isto. Mas outrora era proibido a depilação, e quando foi aprovado isto, o missionário era vivo sim. Outra mudança, permitir calça comprida para as mulheres trabalharem exatamente no mercado ou no trabalho secular, trabalharem, por exemplo, de enfermeiras, de médicas ou outras áreas. Foi permitido, principalmente para as enfermeiras ou médicas, assim também como foi permitido para as jovens, que não era isto, elas utilizarem calças para a educação física na escola, com o aval do missionário. Tem aqueles exagerados que não conhecem a história da igreja, e tem aqueles exagerados que, mesmo vendo o erro ou vendo a mudança, dizem que não tem, que não consegue captar nada disso. O missionário, no fim da vida dele, ele foi mais liberal do que a vida dele praticamente toda, vamos dizer assim. E muitos não captaram, não viram isto e ficam defendendo dogmas antigos. Outra coisa, e já estamos na quinta, que foi mudada e que muitos não perceberam, a questão do bigode. Vocês sabiam que na IPDA podia usar bigode? Que os primeiros que estavam na igreja, na IPDA, junto com o missionário, utilizavam bigode? Depois veio a norma que o bigode só era permitido se a pessoa tivesse algum problema nos lábios, e se encerrou por aí. Então teve essa mudança. Muitos estão questionando a questão de Bárbara. Tinha gente com missionário, inclusive eu estou mostrando aí uma foto, ele no início da igreja com um monte de pastor com bigode. O próprio missionário chegou a dizer que utilizava no início da sua conversão um bigode bem ralézinho, bem fininho. Então não venha com pataquada. Outra mudança, são 10, vamos para a sexta mudança. E essa também é interessante e aconteceu porque ocorreu com os seus familiares, ou seja, essa mudança se deu porque a prática fora feita pelos seus familiares, aí para não tirar eles, ele deu um migué. No início da obra, quem era divorciado não poderia pastorear, não podia pregar, não podia praticamente nada. Davi, filho divorciado, estava pregando. Então, mudança a partir dos anos 2000. É só analisar o regulamento interno, que lá diz, o antigo de 1986, que se a pessoa caísse 3 vezes no pecado de adultério, ela tinha que ser excluída da IPDA. E Davi, filho, caiu 3 vezes, até mais, e não foi tirado, sacado da IPDA, porque era membro da família. Com toda certeza, outros que fizeram isso acabaram sendo tirados. Então, mudança, a permissão de pregar
estando divorciado ou até mesmo divorciada. Porque não era permitido, eu digo, na realidade era mais o pastor que não podia pregar ou ser pastor divorciado. E já nesse campo da questão da pregação, outra mudança que ocorreu na própria IPDA, sétima mudança, referente às mulheres pregar. Outrora, na década de 80, 90, as mulheres pregavam abaixo do púlpito. Depois, com o passar do tempo, início dos anos 2000, começaram a pregar em cima do púlpito. E ainda teve outra mudança, outro avançar. As mulheres que outrora não podiam ser nada, praticamente, começaram a ser financeiras, começaram a ser dirigentes, como inclusive na minha época acabou sendo minha dirigente da sede estadual, a Lorena. Então é outra mudança que muitos acham que o missionário nunca mudou durante esses 50 e tantos anos de crente e 52 anos, quase 3, de Deus e amor. Mudou e muito. Muitas mudanças aconteceram. Oitava mudança, nós poderíamos até trazer mais mudanças, mas vamos ficando com as 10, vamos chegando agora às 3 últimas. Oitava mudança. Outrora o missionário pedia para colocar um copo d'água sobre o rádio, que ele iria orar e aquela água seria uma água ungida, abençoada. Depois ele pregou contra isso, dizendo que nunca tinha feito isto e aboliu isto, quando a própria diretoria começou a falar sobre essas heresias, e inclusive na época que o Johnny Mange lá estava. Então, mudança. Outrora se recomendava colocar um copo d'água, um lenço, que ia ter unção, que ia alcançar a bênção. Depois, negando o que fez no passado e não fazendo mais. Nona mudança, tendo a ver com a própria televisão. No início da igreja era permitido ver televisão. Depois daquela revelação de 1968, não era mais permitido ver a própria TV. No entanto, permitiram desde 1995, 96 a internet, que dá quase no mesmo. A TV era a marca da besta, era a marca que vem da terra, o sinal da besta que vem da terra, e a internet que é do marca. Uma vez ele pregou, já no fim da sua vida, praticamente em 2014, mas isso não tem muito nada a ver. A grande questão é que foi trocado 6 por meia dúzia, e eu até diria que a internet era muito mais avançada para a pessoa se perder, muito mais avançada para a pessoa se perder do que a própria TV. Na realidade não é a TV, é os programas de TV. E com relação à última mudança, ou eu diria até que seria uma hipocrisia, você não podia tirar foto com nenhum líder religioso conhecido, você não poderia tirar foto com famosos, você não podia visitar outras igrejas, você não podia pregar em outras instituições. Acontece que Daniel Miranda, na época, ia ver as pregações de Marco Feliciano, disse que viu os DVDs do Feliciano, é onde que ele via, na TV ou na internet, e o próprio missionário tirou uma foto com Jarbas de Alencar, que além de ser pastor, é politiqueiro. E aí, mudanças ou não mudanças? Mudou ou não mudou? Ou pelo menos pegava uma coisa e vivia outra, ou não fazia isto? Para analisar. Claro que teve uma pregação que ele disse que veio alguém atrás dele, que era esse Jarbas de Alencar, só que ele não disse o nome, e que ele orou para expulsar o demônio do adultério e tal. No entanto, não se podia ter contato. Como é que ele teve? Como é que ele recebeu? Tem muito mais mudanças. Pena que eu sou apenas da década do final dos anos 80, na realidade eu começo a me entender por gente estando na IPDA a partir de 95, 96.
Então, daí até quase o presente momento, ou até a época que eu fiquei lá, até 2009, 2010, é que eu tenho informações, mais do que isso é difícil eu ter. E os irmãos mais antigos devem se raciocinar, pensar bem, concordar com o que eu estou dizendo e apontar mais outras mudanças, inclusive pode até deixar aqui nos comentários, sem xingamentos, falando aqui. Esse vídeo ele visa mostrar que não é só a IPDA que mudou, não é só o Davizinho que está mudando a IPDA, mas o próprio missionário durante a sua trajetória mudou e muito, em muitos conceitos, em muitas coisas. Abraço e até